Quem disse que ter muita gente na clínica, na recepção, significa sucesso da clínica? Estou aqui para te provar o contrário. Pode ser um sinal de fracasso. Vamos lá, meus amigos. Eu estou aqui para provar para vocês o que eu acabei de dizer. Nem sempre uma recepção lotada significa sucesso na clínica. Meu nome é Alberto Leite, do Inovando Sua Clínica. É imprescindível que você olhe os sinais todos da sua clínica para você entender o que eu estou te dizendo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, se você tem uma recepção lotada de gente, né? Você tem lá 10 lugares para sentar e tem 10 pessoas esperando, isso tem algumas causas e elas são muito interessantes e podem te dizer muito sobre uma série de falhas que você tem aí na clínica, tá? A primeira delas é sobre o marketing. Tá? Não necessariamente porque você é médico, dentista ou psicólogo, você pode sair por aí em redes sociais falando sobre qualquer coisa, mesmo que você tenha autoridade sobre o assunto, porque isso pode gerar o quê? Um retorno para a sua clínica. A gente diz que pior que o não pode ser um sim, né? E se todo mundo vier, né? O que vai acontecer com a sua clínica? Você tem uma clínica preparada para atender 10 pessoas e se aparecem 100, o que acontece com você? Então, o primeiro indicador, a primeira causa de que alguma coisa deu errado quando a recepção está cheia é que você fez um marketing talvez maior do que poderia fazer. Então veio mais gente e a sua clínica não suportou, né? A segunda causa é uma falha no processo, né? Falha no processo. Então você tem um processo que tem que seguir, que a pessoa liga, o agendamento é feito, tal. Essa falha pode existir, pode encher de gente na recepção, o que não é bom, tá bom? O terceiro ponto, a terceira causa muito comum é a falta de um sistema de agendamento. Então alguém está fazendo isso com um caderno, um papel ou um Excel, qualquer coisa, e você não tem um sistema. O sistema te ajuda a colocar os overlaps. Então tem uma pessoa que está fazendo um pedido de agenda em cima de outra, aí o sistema vai te avisar, fala, esse horário está cheio. Aquele simples sistema do Outlook pode funcionar? Pode. O sistema do próprio computador, um Excel, mas aí a pessoa que trabalha por trás do processo tem que ser muito melhor do que o próprio processo. Então, vamos considerar que a gente tem ali uma pessoa que vai cometer algumas falhas. Então, o sistema de agendamento é uma coisa relativamente fácil de colocar, barata, na nuvem. Você consertaria esse problema de falha aí, né? O quarto ponto é a pessoa que usa o sistema e usa o processo, né? Se é um secretário, uma secretária, um gerente, uma pessoa que vai te assistir nesse momento, tem que estar antenado que não é para lotar a agenda completamente com pessoas esperando uma em cima da outra, porque vão acontecer atrasos e tudo mais. Então você precisa ter cuidado para lotar a sua clínica, né? Lotar a clínica não significa que você está tendo algum sucesso, né? Uma das causas também de encher a clínica, a recepção da clínica, é a sua agenda, né? Profissionais da saúde costumam ter uma agenda muito complexa, com muitas atividades distintas e, na maioria das vezes, confusa, o que faz com que a agenda das pessoas entre em conflito com a sua própria agenda, né? Então é muito comum as pessoas reclamarem de atrasos médicos ou de dentistas, de falar a agenda dele parece ser mais importante que a minha, e não é. Na verdade, a sua agenda é a que vem depois da do seu cliente, ele vem em primeiro lugar, né? É bom lembrar que ele é o que está pagando a conta toda no final, né? E por fim, a falta de prioridade, né? Você tem que atender pacientes, você tem que atender a atividade de gestão da clínica, você tem que atender propagandistas que te ajudam no processo de inovação da clínica. Então você tem sim uma série de coisas a fazer que não é só atender pessoas. E você precisa priorizar essa agenda para que a recepção fique sempre clean, né? Uma pessoa que está sendo atendida e no máximo 2 pessoas que vão ser atendidas no horário depois, uma que talvez chegou um pouco antes. Só. Mais do que isso, tem algum problema. Tem algum problema e isso não vai caracterizar realmente mais faturamento ou mais sucesso para sua clínica, tá? As consequências de você ter uma recepção lotada de pessoas são gravíssimas, né?
A primeira delas é que os seus clientes podem ficar insatisfeitos, né? Eles estão ali sentados, um comenta com o outro, fala, olha, tá cheio isso aqui, quem que é primeiro, quem é segundo, né? Então, a insatisfação do seu paciente é notadamente, assim, visualmente você vai encontrar essa insatisfação dos seus clientes, tá? Essa insatisfação pode gerar mais confusão ainda. Você tem que criar um sistema de atendimento do tipo, quem eu atendo primeiro, tipo um protocolo, como os hospitais têm o protocolo de Manchester, para atender pessoas que estão com prioridades diferentes. Você não pode deixar que a pessoa que ou assiste, uma secretária ou um secretário, vá fazer isso no olho. Isso vai dar um problema muito grande para você, né? O que vai acontecer também como consequência são atrasos maiores. Então, se o primeiro atrasou meia hora e o resto vai atrasando meia hora, não necessariamente vai finalizar em meia hora de atraso. Se o primeiro atrasou em meia hora, vai acabar com 2, 3 horas de atraso. O que atrapalha a sua vida, você vai jantar mais tarde, não vai ver seus filhos e tudo mais, né? Então, é imprescindível que se faça todos os protocolos para que você não tenha tudo isso de atraso e essas consequências terríveis, né? A terceira consequência, que ela parece pequena, mas não é a falta de supply chain, ou seja, não tem revista para todo mundo, não tem papel higiênico para todo mundo, não tem café para todo mundo, não tem água para todo mundo. Você tem uma clínica preparada para atender 10 pessoas, não 20. Quando vem 20, falta alguma coisa. Ah, não, mas eu tenho um estoque. O estoque é do outro dia. Se você usar neste dia, no outro dia vai faltar. Ah, mas eu compro. Compra, gastou mais. Então vai ter uma falha de supply chain escalada, né? Você vai ter aí um custo muito maior do que o normal se você tiver esse tipo de problema na clínica. Possivelmente você vai ter reclamações, que agradeça se elas forem pessoalmente na sua clínica, porque muitas são virtuais, são feitas online. Eu fui num médico, ele me atendeu com 1h30 de atraso, 2 horas, quem é ele? E aquilo gera uma série de reviews negativos seus, e todo aquele trabalho de marketing que você fez previamente vale 0, porque imagina o seguinte, cada notícia negativa você multiplica por 7, cada notícia positiva você multiplica por 3. Então, uma notícia negativa não é boa na internet para você. Ela pode te trazer enormes problemas no futuro com seus próprios pacientes, né? E o que também pode trazer problema para você é que o seu atendimento vai ser pior. Porque uma vez que a sua clínica está cheia, você vai olhar aquilo e falar, eu preciso atender mais rápido para atender os que estão ali. O seu atendimento vai ficar pior, os seus clientes que já estão lá dentro vão se sentir preteridos naquilo. Então, o seu atendimento ficando pior, você atende quem está ali dentro da clínica, na sua sala, sendo atendido pior, e lá fora também. Então, o ideal é uma agenda lotada de pessoas, mas em horários diferenciados e a clínica clean, né? A pessoa que você está atendendo, a que vai chegar para o próximo atendimento, e no máximo uma pessoa que chegou com muita antecedência. É isso que você precisa. E atender os acompanhantes, as pessoas que estão ali acompanhando os seus pacientes. Muitas vezes eles precisam de acompanhamento, né? Então essas são as dicas valiosas para você entender e você entender rapidamente que não necessariamente ter clínica lotada de gente na recepção significa sucesso na clínica, tá? Eu espero ter ajudado vocês com essa dica também, e eu aprendi muito com isso quando eu moro aqui nos Estados Unidos e eu fui visitar algumas clínicas, elas estão sempre vazias e o faturamento sempre alto. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eles funcionam dentro de processos muito claros. Se você tem um atendimento de meia hora, é meia hora, a outra pessoa da outra meia hora chega e é atendida da outra meia hora e assim por diante, né? Ou seja, você tem uma recepção cheia de pessoas, significa que todas aquelas causas são verdadeiras. Alguma coisa deu errado, né? Eu me lembro de um caso, eu fui visitar um médico na região, ali numa região nobre em São Paulo, e fiquei esperando 2 horas para ser atendido. E quando eu fui conversar com ele, ele falou, não, eu não tenho problema de marketing, tô sempre cheio de gente aqui. Eu virei para ele e falei, mas sempre cheio de gente insatisfeita, eu tô insatisfeito de estar 2 horas ali, a sua agenda não é melhor que a minha, né? E ele, de forma bastante arrogante, disse para mim que não precisava de mim, de uma certa forma, assim. Mas eu já vi muitos médicos fracassarem, já vi muitos médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas com muito sucesso, né?
tudo depende de como você vai atender o seu paciente no final. É ele que paga a conta no final, tá bom? Valeu, vamos pro próximo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.